Bom dia família, bom dia a todos que nos acompanham aí da sua casa, para hoje nós aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje é domingo, vamos louvar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar para assim nós começarmos a nossa história de hoje. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, obrigada por mais este dia abençoado na Sua presença. Obrigado por nos ter guardado, nos ter protegido de todo mal. Senhor, abra nossos corações para que nós possamos entender a Sua palavra, para que nós possamos guardar a Sua palavra e assim praticar a Sua palavra, que nós possamos produzir frutos que agradam ao Seu santo nome. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, lave nosso coração, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo, que a tua mão esteja sobre a vida deles e sobre a sua família. É no nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Vamos para a nossa história então? Pegue a sua Bíblia para você acompanhar conosco. Pegou? Abra lá em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Jesus, suas parábolas e a tempestade. Jesus ensinou aos seus discípulos por meio de parábolas. Mas o que é uma parábola? É uma história ou comparação que nos ensina e nos traz uma grande lição. Perto do lago da Galileia, Jesus entrou num barco e sentou-se. Ele contou a parábola do semeador. Havia um homem que semeava várias sementes. Ao espalhar as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outras sementes caíram num lugar onde havia muita pedra e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Quando o sol apareceu, queimou as plantas, que secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os quais cresceram e abafaram as plantas. Porém, as sementes que caíram em terra boa produziram muito. Mais tarde, Jesus explicou a lição dessa parábola aos seus discípulos. E era assim: esta parábola é uma comparação com as pessoas que ouvem a mensagem de Deus. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não guardam a palavra no seu coração. Há outras pessoas que escutam a palavra de Deus e aguardam a palavra por pouco tempo, porque não tem raiz. Quando o sofrimento, as perseguições, os problemas e as preocupações chegam, esquecem a palavra. Há outras pessoas que ouvem, guardam e deixam crescer a palavra de Deus em suas vidas. Jesus contou outra parábola. Houve um homem que semeou boa semente nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, um inimigo chegou. Isso, uma pessoa ruim. Chegou, ele semeou erva ruim, joio, chamada joio, no meio do trigo bom e foi embora. O tempo passou e as plantas cresceram. As espigas do joio estavam no meio do trigo bom. O que os empregados podiam fazer agora? O Senhor disse para deixá-los crescer. No tempo da colheita, o joio seria separado, amarrado e jogado fora, e somente o trigo bom iria para o depósito. Jesus ainda contou uma outra parábola. O reino do céu é como a semente de mostarda. Esta semente
É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as verduras. Um dia, bem tarde, Jesus entrou com seus discípulos num barco e foi para o outro lado do lago. Jesus estava cansado e dormiu. De repente, um vento muito forte começou a soprar e o barco foi ficando cheio de água. Os discípulos ficaram com muito medo do barco afundar. Eles acordaram Jesus dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade para se acalmarem. E tudo ficou calmo, calmo. Os discípulos admiraram Jesus, porque ele acalmou o vento e a água. Jesus enviou seus 12 discípulos para anunciarem a sua mensagem e curarem os doentes. Mais tarde, eles voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito. Nesse tempo, João Batista foi morto na prisão, a mando do rei Herodes. E assim finaliza a nossa narrativa número 7, com essas 4 histórias sobre a vida de Jesus. Eu sei que em 4 histórias daria para tirar muitas lições para a nossa vida, não é mesmo? Vamos tentar aplicar algumas para nós? Jesus ensinou seus discípulos por meio de parábolas, histórias ou comparações que ensinaram lições. Eu posso estudar e aprender lições para a minha vida através das parábolas de Jesus. Eu devo também deixar a palavra de Deus crescer em minha vida, como as sementes que caíram em terra boa e produziram muito. Quando os discípulos sentiram medo durante a tempestade, eles pediram a ajuda de Jesus. Quando eu sentir medo, posso orar e Jesus vai me escutar. Ele vai me ajudar e me proteger. Amém? Fique com Deus e até domingo que vem. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.